Fala, Henrique. Bom dia, gente. Bom dia, Iago, Giovana, Gabriela, Henrique, Jordana, Bom dia, Francisco. João, Bom dia. Matheus. Bom dia, Ana Clara, Ana Luísa, Ana Caroline, Jordana Borges, Gabriel. Todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Só o ouro? Esperar o pessoal chegar para a gente encerrar a Primeira Guerra Mundial. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo. Bom dia, Anne. Professor, esses dias eu encontrei engenharia na rua, pensei que ia ser roubado. Olha, Henrique, não vai se defender, não? Ele deve... ele deve estar escrevendo lá, José. Quer ver a lapada que ele vai dar? Ah, ele só riu. Vocês são engraçados. Se a minha internet cair, eu volto, viu? Que aqui hoje em casa está muito instável. Instável. Vocês estavam tendo aula de quê agora? Biologia. Biologia? Biologia. Ah, tô engraçadinho hoje. Esperar 2 minutinhos, a gente começa. Seja bem-vinda. Tá empolgada, só porque é sexta-feira? Ah, empolgadíssimo. Mas hoje tem muita coisa para fazer ainda. Tá ótimo. Bom dia, Moisés. Enquanto o pessoal vai entrando aí, se eu disse isso na quarta, eu vou repetir para vocês. Vocês sabem que eu assumi a postura de quase não passar atividade e tal. Eu imagino que eu fico imaginando o que um estudante pensa com um professor assim, né? Tipo assim, o cara vai dar nota para todo mundo sem fazer nada. Se você pensa isso, ou já pensou em algum momento, e fala assim, nossa, o cara está recebendo para isso e tal, não sei o quê. Você precisa desconstruir essas ideias. Porque, na verdade, é uma ideologia achar que passar atividade, fazer atividade, ganhar nota é o que significa estudar ou aprender. Isso aí foi um sistema de adestramento. Mas eu acho atividade, trabalho importante quando tem uma função. Eu vou deixar lá na plataforma, talvez esse fim de semana, uma atividade simples, só para deixar registrado que vocês fizeram uma atividade. Vão ser 4 questões, vão estar abertas até o dia da prova, simples, múltipla escolha, simples. Provavelmente sobre Primeira Guerra Mundial. Entrou, fez, cada um avalia um ponto, já tem os 4 pontos. Para efeito de consciência, para você ficar tranquilo, dizer que está pagando meu salário e que eu não estou enrolando e tal. Porque senão fica uma situação, esse comunista vagabundo não vai para a Venezuela e fica aí ganhando meu dinheiro. Pois não. Pois não, Matheus. Eu ia te perguntar se alguém te chamou de comunista já. Ah, várias vezes. Comunista com coisa que eu tenho um iPhone.
Mas pera, foi no colégio? Foi, assim, inclusive, interessante. O telefone aqui de casa não para de tocar. Eita. Realidades do home officer século XXI. Quem é que foi escolhida para dar aula no meu lugar? Não dá para ver aqui. A Giovana. É porque ela se tornou o host quando o senhor foi embora. Ah, que massa. É um privilégio, né? Para mim, ter um host como a Giovana. Então, qualquer um aqui seria um privilégio. Vamos começar a aula, então? O que eu ia falando não tem importância. Na aula sobre Revolução Russa, a gente vai fazer essa discussão. Finalmente, o que é comunismo, socialismo e capitalismo. Só para não deixar assim nenhuma ponta solta, Matheus, é normal no capitalismo a gente ter desejos. E assim, todo mundo tem desejos materiais. Então, eu gosto de tênis. E na época eu tinha comprado um tênis da Timberland. Bigodinho, mala tem que ter um tênis da Timberland, né? E aí eu fui para a escola de Timberland e ficava falando de crítica e tal. E aí um aluno que era de direita falou assim, professor, eu acho você muito hipócrita. Fica aí criticando o capitalismo, mas tem tênis da Timberland, tênis de tantos reais, tal, não sei o quê. Aí eu tive que explicar para ele o que significa, na verdade, o comunismo, o socialismo, que isso tem nada a ver e tal. Entendeu, Matheus? Aí ele me chamou de comunista, assim. Porra. Ossos do ofício. Bom, vamos terminar o conteúdo. Lembra que eu prometi para vocês... não, para vocês... Eu falei para vocês da proposta de redação que eu tinha para vocês? Não? Conversa comigo. Não, acho que não. Tô lembrada. Ótimo. João Vitor, na aula da semana que vem eu vou explicar isso. Senão eu preciso de uma aula. Rapidinho, eu já tinha esquecido disso. Na quarta-feira nós tivemos uma aula de sociologia que foi muito massa. Mas eu não quis falar disso para não tomar a aula. Eu achei uma introdução de uma redação coringa que se encaixe em qualquer tema. E eu queria pedir a permissão para compartilhar ela com vocês e explicar. Eu vou só tomar 5 minutinhos da aula e ela é muito boa, cabe em qualquer tema. Ano passado eu fiz isso, eu já venho fazendo isso há 2 anos.
Não, não é a mesma coisa não, João. Essa discussão eu não vou fazer ela hoje, porque senão toma muita aula. Vocês me permitem compartilhar essa imagem aqui com vocês? Vai fundo, vai. Pode ir, né? Tá precisando. Ah, então massa. Deixa eu achar ela aqui. Tá indo. Tá indo, tá indo. A internet aqui tá um problema. Não é essa não. Tá bom. Printa essa imagem aí para vocês. Esquece essa foto aí para assustar vocês. Printa essa imagem. Eu achei isso aqui num texto da revista Piauí. Qual que é a minha dica para vocês? Eu vou ler o tema. Vocês... Deixa eu ir com calma aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão printar esse tema ou baixar ele e guarda ele. Depois você vai pegar ele com carinho, com calma, e vai fazer as alterações que eu vou dizer para vocês aqui. E de agora em diante você vai ter uma introdução, um modelo de introdução, com locais onde vão as pontuações, as aspas e a primeira problematização, que é a colocação de sua tese. Se você olhar para esse trecho, ele tem 5 linhas. Mas se a gente calcular aqui, é uma fonte que deve estar por volta de 16. Eu não acho que seja Times New Roman, mas isso não importa. De tal forma que sua letra um pouco menor vai dar umas 5 linhas. Um parágrafo de 6 linhas introdutórias não tem problema, tá? Então tá assim, aspas, morriam nas ruas, nas lavouras e nas casas, vírgula, de dia e de noite, vírgula, indiferentemente, não como homens, mas quase como animais. Fecha aspas, vírgula. Escreveu Giovanni Boccaccio no clássico O Decameron, vírgula, acerca da chegada da peste negra à Florença em 1348. Ponto. Quase 7 séculos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível que, vírgula, diante reticências. O que você vai fazer no papel depois? Você vai abrir aspas, vai colocar reticências e vai fechar aspas. Dentro dessas aspas, vai ser a sua liberdade de escolher um pensamento para tornar a sua redação, mesmo com o mesmo esqueleto de todo mundo, única. Depois você vai fechar aspas e vai pôr uma vírgula. Se o seu pensamento for muito grande, você cria um problema para você. Se ele for pequeno, você acaba de ganhar mais linhas para desenvolver argumentos. Então, isso é uma estratégia pessoal. Vírgula, escreveu, coloca o autor do seu pensamento. Se foi num jornal, você coloca no jornal tal. Se foi num livro, você coloca no livro tal. Se é uma obra clássica, você pode pôr na obra tal ou no clássico tal, vírgula, acerca da reticências. Porque aqui você já vai colocar o problema que a coletânea te dá, acerca dos desafios para solucionar os problemas da desigualdade, acerca dos desafios para solucionar os problemas das redes sociais, acerca da, aqui vai ser a proposta. E aí você coloca o ano onde isso foi criado. Isso o quê, professor? O pensamento. Aí você põe ponto. Aí você vai calcular a distância de quando isso foi escrito para o ano que você está. E você vai mudar. Você vai pôr assim, quase, sei lá, vamos supor que sejam... O que você pensou está em 1950. Aí você pode colocar assim, quase 7 décadas depois, quase 70 anos depois, vamos supor que seja no século XIX, quase um século depois,
quase 100 anos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível que, aí aqui você vai colocar sua tese, diante da questão tal, levanta-se a seguinte questão, ou sei lá o quê. Então, esse aqui é um modelo de introdução que, se você decorar, ele vai ficar as lacunas e você encaixa ele em qualquer tema. Quando estiver próximo da prova, eu vou dar um modelo e uma dica para vocês retirarem argumentos da própria coletânea. Então, olha só a malandragem que eu vou fazer com vocês. A Jordana já me enviou por e-mail, lá no começo da pandemia, o modelo de redação que ela acabou confiando no Francisco, no professor de história dela, e topou usar isso na redação do ano passado, do Enem, e a nota dela foi alta. Esse ano eu tenho absoluta, ano que vem, que vai ser mais alta ainda. Amém, Jordana? Quero um amém. Amém. Estou estudando para isso. Isso. Amém para todos. É para glorificar de pé, irmãos. O fato é que usem essa introdução nas redações que vocês estiverem fazendo aí, na produção de texto. Você vai ver como é sucesso. Viu? Vamos começar a aula. Hoje é a última aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Praticamente o capítulo está encerrado. Eu vou para os tópicos. Causas. Não vou explicar. Então, vamos dividir a guerra em 3 partes. Primeiro, causas. Isso eu já expliquei. Se você não entendeu, infelizmente não dá mais para falar disso, que eu gastei 2 aulas. Desenvolvimento da guerra. Já falei também. Uma guerra de movimentos e uma guerra de trincheiras. Dentro dessa guerra de trincheiras, houveram características. Uma guerra estática, uma guerra de nervos, uma guerra onde civis morreram tanto quanto militares, uma guerra que moveu praticamente o continente europeu. Houveram lutas no Oriente Médio, no norte da África, nos oceanos. Dentro do desenvolvimento, o Brasil vai entrar na guerra. Havia vários carregamentos que saíam do Brasil. Vocês estão me escutando? Sim. Tá passando um carro de som aqui. Hoje está insuportável aqui. Esse home office é demais. Professor, cala a boca e dá aula. Sim. Havia vários carregamentos que saíam do Brasil e iam alimentar, através de exportações, a Grã-Bretanha, obrigado, José, a França, Portugal, Espanha, e que no meio do caminho, os submarinos, numa guerra submersa, acabavam destruindo esses carregamentos, porque a ideia da estratégia da marinha alemã era ilhar e estrangular a Grã-Bretanha, não deixando que nenhum carregamento chegasse. Aqui tem um detalhe muito importante. Poucos foram os navios dos Estados Unidos que foram detonados. Por quê? Porque os Estados Unidos vendiam tanto para os aliados, a Tríplice Entente, quanto para a Tríplice Aliança. Pouca gente fala disso. Os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a França e a Inglaterra, mas venderam para o mundo todo, mesmo na guerra. Mesmo depois dos Estados Unidos entrando na guerra em 1917, ainda havia dívidas a serem pagas pelos países da Tríplice Aliança para os Estados Unidos. Ela só optou por um dos lados, que eu vou explicar as razões daqui a pouco. Mas é importante entender isso. Quem era o presidente do Brasil em 1916? É uma opção ver assim, Marlon. O Marlon está dizendo que os Estados Unidos usa a estratégia de ficar colocando lenha na fogueira. Dependendo do momento, isso é verdade mesmo. Dependendo do momento, ele acaba interferindo e ele sendo a fogueira, né? Se a gente pegar o Oriente Médio mesmo. Mas, em algumas regiões do Oriente Médio, vamos citar só um exemplo. Vocês sabiam que o Osama Bin Laden, quem treinou ele foi a CIA?
Foi a CIA que deu treinamento para o Osama Bin Laden. E a família Bin Laden morava nos Estados Unidos, próxima a Nova York. Toda a família, mesmo quando ocorre o atentado. Ironias dos Estados Unidos, né? Da maior democracia do mundo. Enfim. O feitiço virou contra o feiticeiro. Exato. Tem um detalhe assim, eu gosto de guardar esses detalhes assim. Durante um certo tempo que os Estados Unidos queriam desestabilizar a União Soviética, passavam aviões e jogavam, isso parece cena de videogame, caixas de madeira com paraquedas e dentro tinha fuzis para alimentar guerrilhas contra a União Soviética. O problema, como diz a Jordana, é que depois que eles conseguiram o que eles queriam, eles perdiam o controle. E o próprio feitiço voltava contra o feiticeiro, de tal forma que depois os Estados Unidos colocavam em anúncios, anúncios de comprando fuzis a $100, por exemplo. Como se fosse assim, nós demos, mas agora quem devolver um fuzil, a gente paga $100. Mas eles já tinham alimentado, o crocodilo já tinha crescido, para pensar naquele filme lá, Pânico no Lago. Aí depois não dava mais para controlar aquela lagartixinha que agora ficou do tamanho de uma baleia, né? Quem assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. Péssima metáfora, professor. Sim. Mas enfim. O presidente do Brasil em 1916 era um cara chamado Venceslau Braz. E aí vai mandar tropas para a Europa. Olha um detalhe aqui importante, que eu vou falar disso depois, mas aqui cabe falar disso. O Brasil não tinha experiência em termos de exército. Então, praticamente, os nossos soldados vão ficar fazendo guarda marítima. Reza a lenda que os nossos soldados, principalmente da Marinha, só foram chegar na guerra por causa que houve marés contra. 1918. Professor, a guerra já tinha... Nós enviamos... Eu acho que a minha internet vai cair de novo. E aí a Giovana continua dando. Enviamos enfermeiros, enviamos motoristas, mas não combatentes na Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial vai ser vencida pelos aliados, que é a Tridente. Inglaterra, França, Estados Unidos, em 1917. Por que os Estados Unidos entram em 1917? Percebeu que havia uma balança pendendo para o lado. E nesse sentido, Nossa, Maria, hoje está impossível aqui. Desculpa, viu, gente? Deixa eu dar uma respirada. Tá tranquilo, professor, nós não estamos com pressa. Ah, tá massa. Não, relaxa. Relaxa. Massa, vamos lá, então. Quando chegou mais ou menos em 1917, ocorreram 2 acontecimentos que fizeram com que a guerra pendesse para o lado da Alemanha. O primeiro acontecimento foi ocorrer uma revolução social na Rússia. Puxa na mente de vocês a imagem do mapa. A Alemanha lutava tanto de um lado quanto de outro. Isso fazia com que as tropas fossem divididas. Quando elas foram transportadas só para um lado, a Alemanha viu a possibilidade de finalmente ganhar a guerra. Por que a Rússia saiu da guerra? Pela assinatura de um tratado chamado Brest-Litovsk. Não se preocupe em entender isso agora, porque logo em seguida eu começo a falar de Revolução Russa nas aulas da semana que vem. Então, esses detalhes eu explico. O fato é que a Rússia, após uma revolução social,
resolve sair da guerra para se preocupar com seus próprios problemas. Professor, quais problemas? Por favor, não se preocupe com isso que eu vou explicar. Eu só preciso você entender e confiar em mim que uma vez que a Rússia saiu da guerra, estrategicamente, o exército, a aeronáutica e a marinha alemã se concentrou só do lado contra a França. Esse é um ponto que você não pode esquecer de por que a guerra pendeu para o lado da Alemanha. E o outro ponto foi justamente o fato de que, então vamos lá, a Rússia sai da guerra, esse é um ponto. E o outro ponto, como a Alemanha tinha rotas de trens, eles conseguiram mover as tropas muito rapidamente para o lado da guerra contra a França. Então, todo o exército alemão agora se concentrava nessa guerra. E, aqui está um detalhe, a França já estava desgastada por 3 anos de guerra. Então, os Estados Unidos, percebendo nesse momento que as democracias parlamentares corriam um risco, e não só por isso, mas porque se a França fosse derrotada e a Inglaterra, dificilmente ela receberia o que ela havia emprestado em termos de financiamento da guerra. Então, ela resolve entrar. Aqui tem um detalhe. As tropas estadunidenses, canadenses também, norte-americanas, Canadá e Estados Unidos, demoraram cerca de 6 meses para entrar na guerra. Eles desembarcaram na região da França, mas ficaram ainda armando estratégias, se ambientando. Do jeito que está na apostila, cria a impressão de que eles já chegaram em solo e já começaram a guerrear. Tem alguns historiadores que falam que eles só entraram na guerra mesmo em 1918. O que isso te ajuda? Te ajuda a entender que praticamente a França suportou todo o impacto durante 4 anos sozinha, mas que depois, quando os Estados Unidos entrarem estrategicamente, eles vão encontrar um exército alemão cansado, desgastado. Se concentra nessa parte. Essa história constrói a ideia de que não houve problemas dentro dos países. Aqui está um detalhe que a história silencia. Dentro da Alemanha, houveram revoltas sociais. Os soldados, a população civil pedia o fim da guerra. Dentro da França também, dentro da Inglaterra também, todos os países começaram a aderir a partidos de esquerda, que eram pacifistas e queriam o fim da guerra. Tanto é que após a Primeira Guerra Mundial, com a vitória da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, muitos desses países vão dar uma guinada e a quantidade de deputados socialistas ou comunistas vai aumentar muito. Professor, isso é verdade? Sim. A Alemanha correu o risco de se tornar um país socialista em 1918. Isso se chama República de Weimar. Eu vou falar disso quando eu for falar de nazismo e fascismo, porque está aqui justamente uma das energias que vai fazer com que surja um partido de extrema-direita que tem o nome de nazis, cujo líder principal, todo mundo já sabe, era o titio Adolfo. A gente vai conhecer mais um pouquinho quando a gente começar as aulas. Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, vai ser assinado vários tratados, entre eles o mais conhecido. O mais conhecido de todos os tratados era o Tratado de Versalhes, assinado no Palácio de Versalhes, em Paris. De acordo com, isso aqui seria importante anotar, o artigo 231 do tratado, o principal culpado pela Primeira Guerra ficava sendo a Alemanha. Punições que a Alemanha sofreu. Diminuição do seu exército a apenas 100 mil homens, proibição de fabricação de tanques, de artilharia e de bombas, diminuição na produção naval, para diminuir a zero a produção de submarinos, uma indenização, se eu não me engano, da ordem de 100
milhões de marcos alemães. A Alemanha não tinha esse dinheiro. Devolução dos territórios da Alsácia e Lorena para a França. Ou seja, a Primeira Guerra encerra em uma humilhação muito grande feita com a Alemanha. Não se esqueçam disso, apesar de que eu vou repetir, que isso aqui vai gerar essa palavrinha aqui, ó, ressentimento. Esse ressentimento vai ser o alimento, vai ser a fonte, vai ser o ácido desóxido ribonucleico da formação dos partidos de extrema-direita que eram extremamente nacionalistas e que vão ver na vingança, na guerra total, a única forma de fazer a Alemanha se tornar a potência que ela deveria ser, mas que os países, as democracias que eles odiavam tanto, tinham nos feito essa humilhação. Então, depois eu vou retornar nisso. Mas o final da Primeira Guerra Mundial não foi um final para encerrar a guerra. Foi apenas um começo de uma outra guerra. Tanto é que um historiador chamado Erich Hobsbawm, que eu já falei para vocês, chama esse período de a Grande Guerra. Olha que massa. Começando em 1914 e terminando em 1945. A maioria das apostilas divide em Primeira Guerra e Segunda Guerra. Um estudante ou uma estudante crítica pode usar essa expressão Grande Guerra para você demonstrar que o intervalo de 1918 até o início da Segunda Guerra, que é 1939, na verdade, é só um momento de rearmamento, de fortalecimento das ideias de extrema-direita, de nacionalismo. Professor, por que você está criticando tanto a extrema-direita? Não estou criticando. Depois vai chegar o momento apropriado onde vamos ter que fazer essa discussão. E qual que é? Ainda tem muita gente que acha que o nazismo é um fenômeno de esquerda, quando na verdade ele é de extrema-direita. Mas no momento certo a gente vai discutir isso. Eu acho que foi. Primeira Guerra, basicamente isso. Alguma dúvida? Alguma questão? É o momento de vocês tirarem dúvidas, viu? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente só tá pensando aqui. Ah, massa. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês para tornar a aula um pouco mais... deixa eu achar ela aqui. Interessante. Vão pensando nas dúvidas aí. Caso caia na redação algum tema envolvendo publicidade, você esteja desesperado e não tenha nenhuma alusão histórica, você pode dizer isso aqui que eu vou discutir com vocês. A Primeira Guerra Mundial inicia um processo de publicidade civil na sociedade mundial. Os Estados Unidos foram pioneiros em criar estratégias de publicidade para convocar as pessoas para a guerra. E eles usavam técnicas de publicidade e propaganda. Aqui nós temos uma imagem de um cartaz que era colado nos postes, nos muros, convocando a sociedade civil, os jovens, a se alistarem, desenvolvendo patriotismo. Para isso, eles fizeram uso de um personagem que foi criado por um quadrinista. Esse cara é um cara chamado Will Eisner, eu escrevo o nome dele daqui a pouco. Ele que criou o personagem chamado Tio Sam, que é a personificação dos ideais de um país forte, líder, carismático, aguerrido. E aí a gente vê
a frase ele apontando o dedo e dizendo I want you for US Army, ou seja, eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Recrute, busque uma estação de recrutamento mais próxima de você. Nearest Recruiting Station. Vale a pena usar isso. Eu já vi uma imagem numa questão de uma mocinha, depois eu vou falar disso, fazendo assim com o braço, não sei se vocês já viram, está na apostila de vocês, na página 61, ela dando uma banana assim, ela está com um lenço, é a ideia de feminismo, só que eu não sei por que a apostila colocou essa imagem na Primeira Guerra, sendo que a imagem é da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não sei se eles cometeram esse erro aí. Pois não, Jordana? Professor, eu acho que uma coisa legal nesse marketing que o senhor mostrou é que pode ser interpretado de dois sentidos. Eu quero você para o exército dos Estados Unidos e eu quero você para o nosso exército, porque for us army, para o nosso exército também pode ser, tipo assim, ele separou, mas eu achei que ficou legal essa questão de ter dois sentidos. A estratégia, né? Sim, para Sim, chamar a atenção deles. perfeito. Concordo com você. Se você estiver pensando... Giovana, que massa. No Estado Novo teve sim. Só que é mais complexo, Giovana. A Giovana adora Getúlio Vargas e ela já me diz por quê. Se eu não vou revelar. A gente vai ter umas aulas muito boas sobre Getúlio Vargas. Deixa eu falar só um detalhe aqui. A escola não está conseguindo marcar os aulões de vocês. Viu? Não fica achando que é eu que estou com preguiça e tal, porque ainda não conseguiu. Giovana, por que é complexo falar em marketing no Brasil durante a era Vargas? Porque Vargas queria entrar na guerra do lado da Alemanha e do lado da Itália. Ele era fã de Mussolini e Hitler. Então, abertamente, ele não podia fazer isso. Então, a contragosto, vai ter uma publicidade para o alistamento do lado das democracias e do capitalismo, vamos dizer assim. Mas não foi tão explícito, porque, na verdade, ele queria entrar do outro lado. Tanto é que essa é uma das causas do fim da era Vargas, né? Enquanto no Brasil tínhamos uma ditadura, lá na Europa a gente lutava contra as ditaduras. Ué, mas que contradição é essa? Eu ia dizendo, comentando a fala da Jordana, que se você estiver pensando no Capitão América e lembrar do filme lá, que foi Capitão América, o primeiro Vingador, você vai se lembrar que o Steve Rogers começou após o projeto que deu origem ao Capitão América, ao soro do Super-Homem não, Superman, ele fazendo propaganda, assim, em palanques e tal, pro alistamento. Tudo bem que ele não gostava desse trabalho, mas ele surgiu com essa intenção, né? Ser um personagem de publicidade. Gente, é isso. Se não tiver dúvida, vocês estão liberados. Bora pro recreio. Até segunda-feira. Vamos lanchar, vou descer lá na cantina pra gente comer um enroladinho. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau. Pra você também, Gabriela. Tchau, tchau. Jordana, você que vai pagar o enroladinho hoje. Viu? Falou, José. Tá bom. Massa. Saudade do enroladinho lá do César. Nossa, nem me fala. Tchau, Amanda. Tchau. Se cuida. Ó, as comilonas ali já tá assim, nossa senhora, saudade daquele enroladinho. Oh, meu Deus. Falou, Henrique. Quando voltar às aulas, vocês vão pagar uma coca, Henrique. Você e o José. Uma coca e um enroladinho. Falou, Eduardo.
Que isso? Se eu soubesse qual seria o meu último enroladinho, eu teria valorizado. Meu Deus do céu. Eu te pago esse enroladinho. Eu sei um lugar onde tem um enroladinho. Pensa no tanto de leite condensado jogado sobre ele. Coco ralado, coco natural. Pensa assim, o povo quando faz o enroladinho nesse lugar, que eu vou comprar e levar para a escola, eles pegam um coco lá da palmeira, que já quebra ele assim, já começa a ralar o coco, vai caindo assim, ó, em cima do enroladinho. O queijo, é assim, não é um pedaço de queijo, é um queijo inteiro dentro do enroladinho. Você come assim, você... Nossa! Francisco, hora dessa, eu tô deitada, não comi nada. Pensa nesse enroladinho, uma delícia, quentinho, o queijo derretendo assim, ó, escorrendo leite condensado pela boca assim, ó. Assim, meu Deus do céu. Tchau, tchau, gente. Vou ali comer uma banana e beber um copo com água. Meu lanche. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, professor. Tchau, tchau.